Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. A minha voz também está um pouco cansada, está meio fraca. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 13. Todos encontraram o texto? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor que vive para sempre. Poder sentar, queridos, abra o seu coração, para que o Senhor possa falar contigo através desta palavra. O apóstolo Paulo fala de enigmas da vida, ou enigmas, da sua experiência pessoal. Abra o seu coração. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, amadureci, acabei com as coisas de menino. E porque agora nós vemos, observamos em enigma, mas então veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas logo então conheceremos como também somos conhecidos. E Paulo conclui no texto dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Amém? O apóstolo Paulo trata de uma experiência pessoal, ou de experiências, no plural, experiências pessoais, onde ele traz assuntos que não tinha respostas para tais coisas, mas continuava a sua jornada de fé, mesmo sem alcançar todas as respostas que queriam. Quando Paulo fala que ele observava as coisas em enigmas, Paulo está dizendo: olha, aconteceram muitas coisas na minha vida, no meu ministério, que eu não obtive resposta. Eu não entendi por que aconteceu. Eu não sei de onde veio, nem para onde veio, para onde vai. Eu só sei que aconteceu. Eu não entendi absolutamente nada, mas aconteceram coisas que eu não estava esperando que acontecesse. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Paulo nos ensina que algumas respostas que nós precisamos, Deus não vai dar. Ou Deus não tem a obrigação de dar. Quem está comigo, diga amém. Paulo diz: olha, muitas respostas, muitas perguntas que eu fiz para Deus, eu não tive resposta. Deus não quis me responder determinadas coisas. Eram enigmas. Eram coisas que não dava para entender. Enigma é algo complicado de entender e também de explicar. Amém, queridos?
Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza, né, que ele trazia consigo muita experiência durante a sua trajetória no seu ministério. Ele trazia consigo muitas experiências, mas muitas mesmo. Porém, também, apesar de tanta experiência, ele também trazia consigo muitas perguntas que ele não encontrou respostas. E muitas coisas que aconteceram, que lhe deram, que serviram para lhe dar experiência, mas ele não entendia nada quando aquilo aconteceu. Não é assim que acontece conosco? A gente vive determinadas experiências que a gente não sabe de onde veio. A gente não entende absolutamente nada. Agora, sabe o que é interessante? Paulo continuava a sua jornada de fé, mesmo sem obter algumas respostas. Paulo continuou a sua jornada de fé. E a Bíblia diz que, antes de ser decapitado pelo imperador Nero, aquele homem que prendeu Paulo, na última prisão de Paulo, ele foi condenado à morte, foi decapitado, com cerca de 60 a 62 anos de idade. E Paulo, ele continuou a sua jornada até o fim, mesmo que ele não teve algumas respostas, eram apenas enigmas da vida de Paulo. Você entende o que eu estou dizendo? Então, existem algumas enigmas em nossas vidas que Deus não vai trazer resposta, Deus não dará resposta, mas esses enigmas serviram para que Paulo amadurecesse. Por isso que ele diz: agora eu sou maduro, agora eu não sou mais menino. Eu era menino, falava como menino, sentia como menino, via as coisas como menino, mas agora não, agora eu amadureci. Glória a Deus. Eu amadureci em meio a enigmas, a coisas que eu não encontrei explicações, a respostas que eu não consegui encontrar, mas ele não parou a sua jornada. Paulo escreve a Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, foi a segunda carta de Timóteo. E Paulo diz na sua segunda carta de Timóteo, ele fala assim, olha, já nas vésperas de ser decapitado, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa de glória que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Glórias a Deus que vive para sempre. Apesar de não ter resposta para muitas perguntas, apesar de não entender muitas coisas que aconteceram, sendo ele um homem de Deus, alguém que estava inteiramente aplicado à disposição de Deus e fazendo a vontade de Deus, apesar de muitas coisas que aconteceram que ele não encontrou resposta, Paulo não parou de caminhar com Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Quantas pessoas que esbarraram em uma barreira, que não entenderam nada e começaram a reclamar. Ah, mas eu sou crente, isso não deveria estar acontecendo. Eu sirvo a Deus, então isso não pode acontecer. Quantas pessoas que indagam dessa maneira? Quantas pessoas que estão, que pararam diante dessas barreiras, porque queriam respostas para determinadas perguntas, e Deus não lhes deu resposta. Deus fez silêncio. E com o apóstolo Paulo, Deus, em determinado momento, fez silêncio, mas em determinado momento, Deus permitiu que o apóstolo Paulo passasse por situações que não dava para entender. Por que Paulo estava passando, por aquelas situações? Abre seu coração que eu vou pregar para você. Nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler
3 palavras. Quantas palavras? 3. Melhor, 4 palavras. 4 palavras que nos ajudam a entender o que Paulo chama de enigmas. Nós encontramos a palavra agora, enigma, veremos e conhecerei. Agora, trata-se de um advérbio que significa nesse momento ou atualmente, assim como uma exclamação que exprime incredulidade ou incerteza. Veja bem, quando Paulo diz assim, agora, no texto, no versículo 13, ele diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Ele não tinha nada visível que pudesse concretizar o que ele estava ensinando, que eu e você hoje entendemos. Mas quando Paulo escreveu, ele não tinha. Quando Paulo escreveu, ele tinha o quê? Apenas enigma. Diga para mim, apenas enigma. Quando Paulo escreve, ele não tinha respostas. Ele tinha enigmas. Ele tinha diante dele, na sua vivência e convivência, ele tinha apenas enigmas, coisas que ele não entendia, né? Então ele diz, agora resta apenas 3 coisas. Então quando Paulo diz agora, esse advérbio exclama ou exprime a incredulidade ou a incerteza de alguém, e nesse caso era do apóstolo Paulo. Perceba que estava tão intrínseco nele, ligado nele, os conceitos espirituais de Deus e do plano de Deus, do reino de Deus, que ele simplesmente fala, mas no seu ambiente, tudo era o contrário do que ele estava falando. Você entende o que eu estou dizendo? Tudo era um paradoxo, tudo era enigma, daquilo que ele estava transmitindo para os coríntios, transmitindo para os irmãos, né? Segundo a palavra enigma, a própria palavra enigma aparece no texto, que é uma descrição metafórica de alguma coisa, para ser decifrada por outra. Uma descrição, enigma é uma descrição metafórica de algo, para ser decifrada por outra pessoa. Ou seja, essa outra pessoa que o apóstolo Paulo cita no texto é o próprio Deus. Mas cadê Deus? Para me sentar com ele, olhar cara a cara dos olhos dele e perguntar para ele e ele me responder. Cadê Deus? Né? Então é enigma. Paulo diz assim, olha, eu não estou entendendo o que se passa, o que se passou, algumas situações que se passaram, mas um dia eu verei face a face, conhecerei como eu sou conhecido por ele. Glória a Deus. Amém. A terceira palavra é veremos. Paulo diz veremos, significa perceber ou conhecer por meio dos olhos, contemplar, conhecer de fato. Veremos. Qual é a veracidade que o apóstolo Paulo tinha quando ele escreveu de que ele iria ver, ou de que ele viu? Mas ele escreveu. Mas ele gera esperança no conteúdo para que outras pessoas fossem animadas ou reanimadas. É isso que Deus espera de nós. Deus espera de cada um de nós uma reação que sejamos alguém que impulsione outras pessoas para os céus. Para que os céus possa ser um atrativo para outras pessoas através de nossas vidas, porque através de mim e de você, através de nós, através dos servos de Deus, que as pessoas passam a conhecer as coisas dos céus. Amém? Glória a Deus. E Paulo, a última palavra, a quarta, Paulo diz assim, conhecerei, significa encontrar-se pela primeira vez. Conhecerei. Qual era a esperança de Paulo? Um dia eu irei encontrá-lo. O que Paulo está dizendo? Muitas respostas que eu não tive, um dia eu verei face a face e eu irei entender e terei essas respostas. Então significa que Paulo estava partindo ou disposto a partir com essas perguntas para perguntar ao próprio Deus.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você entende o que eu digo? Então, ao invés de ir lá no fulano, no cicrano, e desabafar e falar um monte, chutar o balde, dizer, Deus não existe, etc e tal, Paulo diz assim, eu vou guardar essas perguntas, porque um dia eu o verei face a face, e eu perguntarei para ele mesmo, diante dele mesmo. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para sempre. São essas expectativas que nós precisamos produzir, reproduzir em nós. Tem coisas que eu não obtive respostas, mas um dia eu terei as respostas dela. Eu não posso desanimar, eu não posso ofuscar a minha fé, porque algumas coisas que eu quero saber, que eu preciso saber, eu não tenho respostas. Porque o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, que muitas coisas são enigmas. Você não vai entender. Não procure entender Deus, porque você vai ficar doidinho e não vai entender Deus. Amém? Somos servos de Deus e não deuses pequenos. Não, somos servos de Deus. Aleluia. E precisamos nos comportar como servos de Deus. O assunto são as experiências sem explicações que a caminhada com Cristo lhe reservou. Mas ecoa uma ardente expectativa de vê-lo face a face. Isso é muito lindo. Paulo expressa as dificuldades no conteúdo do seu ministério, as suas experiências, que muitas delas foram frustrantes. Muitas delas foram frustrações. Muitas frustrações. Ou você acha que quando Paulo diz assim, olha, eu fui tido como morto várias vezes, aquilo foi bom? Me apedrejaram, me chicotearam, me espancaram na rua e eu fui tido como morto por algumas vezes. Você acha que isso foi uma experiência boa para ele? Mas ele diz, olha, eu não entendi nada daquilo. Mas eu guardo a pergunta para me fazer cara a cara com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus que vive para sempre. As respostas dos enigmas estão em Deus. Diga comigo, as respostas dos enigmas estão em Deus. Fale isso para você gravar na sua mente. As respostas dos enigmas estão com Deus ou em Deus. Grave isso no seu cérebro, que algumas respostas você vai encontrar com o próprio Deus. E Deus está dizendo aqui assim, ó, venha, vinde benditos do meu Pai, porque eu darei as respostas que vocês estão precisando. Glória a Deus. Presta atenção aqui, ó. As respostas dos enigmas estão em Deus. Versículo 12 diz assim, ó, porque agora vemos por espelho em enigma. É a parte A do versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigmas, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, que é os enigmas, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo começa afirmando que não era mais menino na fé. Lembra disso? Paulo diz, eu não sou mais menino na fé. Porque quando nós somos meninos na fé, crianças na fé, a gente questiona facilmente. A gente não entende certas coisas. E é normal, né? Um menino, uma criança, não entende muita coisa mesmo não. Então é normal, é mais que normal isso. Paulo diz, olha, mas eu já passei dessa fase de menino. Agora eu entendo que algumas respostas eu não vou ter mesmo. E me acomodo a isso, para mim conversar com ele, perguntar para ele, face a face com ele. Glória a Deus. Então se prepare para você ter algumas respostas que você anda perguntando, inquietamente perguntando para Deus. Se programe para você perguntar face a face ao Todo-Poderoso, porque Ele tem resposta para você. Glória a Deus para sempre, né? Então Paulo começa afirmando que ele não era mais menino, que havia aprendido a conviver com muitas situações que não tinha explicações de fato. Eu vou citar uma. Lembra da víbora na ilha de Malta? Lembra? A Bíblia diz que Paulo, depois de um naufrágio, ele entra na ilha, depois de dias, que 10 dias, se não me falha a memória, de naufrágio, 10 dias de naufrágio, aí o navio, acaba todo o navio, e aí Paulo entra
na ilha de Patmos. Quando ele chega na ilha, e aqueles nativos estão ali numa fogueira, e Paulo vai, porque está muito frio, ele vai pegar uns gravetos, e a cobra pica ele no braço dele. Simplesmente o apóstolo Paulo, enquanto toda a plateia ficou assustada, dizendo, agora ele vai morrer, porque aquela víbora era letal. Todo mundo ficou observando, olhando, esperando Paulo cair morto. E alguns disseram assim, não morreu do naufrágio, mas agora ele vai morrer da cobra, do veneno da cobra. E a Bíblia diz que Paulo levanta a cobra, levanta o braço com a cobra pendurada no braço e sacode no fogo. E a cobra cai no fogo e ele volta e senta e vai se esquentar no fogo. E ele não morreu. Aí eu fico perguntando, o apóstolo Paulo perguntando para Deus, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Para que isso aconteceu comigo? Qual é o benefício que o apóstolo Paulo, ele pessoalmente, Paulo, tinha com aquilo? Você parou para pensar nisso? Qual era o benefício que Paulo tinha de ser picado por uma cobra venenosa, um veneno letal, que todo mundo ficou esperando ele cair morto? Qual era o proveito que Paulo tinha com aquela situação? Tem explicação para um negócio desse? Entendeu? Porque Paulo disse que muitas coisas são enigmas que não dá para se explicar. Será que Deus está dando resposta para você nesta noite em nome de Jesus? Para que serviu aquilo lá? Ah, pastor, mas era para aquele povo ali aceitar Jesus. E aceitou? Me diga se aceitou. Me diga se alguém ali aceitou Jesus. Me diga se aquela ilha de Malta construiu uma igreja de Malta. Você já ouviu falar da igreja de Malta? Já ouviu falar da igreja de Malta? Do culto lá em Malta, que é uma bênção, um Pentecoste só. Você já ouviu falar isso? Não, não teve. E aconteceu, um homem de Deus foi picado pela cobra do nada. Ele apenas foi num gesto comum de pegar um graveto e a cobra picou ele. Vai explicar um negócio desse? Agora você vai, o que você prefere? Ficar perguntando para Deus por quê, ou continuar servindo a Deus? Aí você que escolhe, meu irmão. A próprio naufrágio, olha, veja bem, não me lembro a quantidade dos marinheiros, não me lembro. Se não me falha a memória, era 242 pessoas, se não me falhe a memória. 10 dias de naufrágio. Aquele navio com a tempestade de 10 dias, para um lado, para o outro, tudo escuro, diz o texto bíblico. E aqueles homens ficaram ali e deu um desespero, bateu uma crise de ansiedade em todo mundo. E procuraram Paulo, nós vamos morrer. E agora, como que é? A Bíblia diz que Deus dá um sonho para Paulo à noite, dizendo, ninguém vai morrer. Os homens já queriam se jogar no mar. Paulo diz, não, se joga não, espera aí, porque Deus me disse que ninguém vai morrer. Tá, beleza. Deixa eu correr para concluir. O navio despedaçou todo, diz a Bíblia que o navio se despedaçou todinho, por inteiro ele se despedaçou. Mas nenhuma daquelas pessoas morreram. Meu Deus, se nenhuma daquelas pessoas morreram, para que aquele naufrágio? Por que será que acontecem coisas que a gente não consegue explicação? Ah, pastor, mas aquele naufrágio foi para aqueles marinheiros todos se converterem. Eles se converteram? O pastor do naufrágio, você ouviu ele, ouviu falar dele? Você ouviu aonde você ouviu dizer? O pastor sobrevivente do naufrágio, o evangelista sobrevivente do naufrágio, o diácono sobrevivente do naufrágio, você ouviu falar sobre isso? Não. E por que teve uma tempestade? Por que teve naufrágio 10 dias, naquela viagem turbulência, sem conseguir dormir? E Paulo estava lá dentro.
Você consegue encontrar resposta para determinadas coisas? Por isso que Paulo diz assim, olha, um dia eu o verei face a face, para me falar com ele, perguntar para ele, me esclarecer com ele. Não é para esclarecer com o vizinho, com aquele atribulado lá que você sabe que fala mal de Deus. Não, é para esperar. Guarda a pergunta, guarda, porque você vai ter a oportunidade, aleluia, de olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ainda há esperança no seu coração. Levante a sua mão para glorificar a esse Senhor, porque Ele está aqui e Ele fala com a sua igreja. Bendito seja o Deus eterno que vive para sempre. Há perguntas que não têm respostas e ponto final. Há situações que não têm o que dizer. Tem que viver e crescer. Paulo diz, eu não sou mais menino. Eu adquiri experiências, agora eu sou experiente. Paulo diz, agora eu fiquei experiente. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor que vive para sempre. A própria vida do apóstolo Paulo é um enigma. Pensa, a própria vida dele é um enigma. O cara cresceu na religião judaica, aprendeu aos pés de Gamaliel, um rabino judaico, aprendeu tudo da lei, era um mestre da lei, aprendeu alguns idiomas, era poliglota. Quando foi que Deus começou a usar Paulo? Quando Paulo perdeu tudo que ele tinha. Paulo perdeu suas divisas, sua honra em Roma e com os judeus, absolutamente tudo. Paulo perdeu absolutamente tudo, e depois que Paulo perde tudo, era fugitivo dos judeus. Deus começa a usar Paulo. Deus começa a usar Paulo de tal maneira que a Bíblia diz que a sombra daquele homem curava os enfermos. O lenço que ele se enxugava o suor curava os enfermos. A Bíblia diz que quando ele estava preso, os irmãos pegavam lá o lenço dele, a capa dele, e levava para alguém que estava doente, e quando encostava na pessoa, a pessoa ficava curada instantaneamente. A unção de Deus que estava sobre a vida de Paulo, depois que ele perdeu o que ele tinha. Agora eu pergunto para você, precisava Paulo perder para Deus usar ele? Precisava Paulo perder? Ah, pastor, mas tem. Sim, eu sei que tem. A gente inventa um monte de questões, mas de fato Deus usou Paulo depois que ele perdeu tudo que ele conquistou. E Paulo conquistou, ele não roubou, ele conquistou. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo conquista, ele perde, Deus começa a usar aquele homem. Glória a Deus. Os açoites, os apedrejamentos, Paulo foi tido como morto, eu já falei aqui. Imagina sobreviver a situações de apedrejamento e de espancamento. Paulo conta, no livro de Atos dos Apóstolos, que por algumas vezes ele passou por isso. E tiveram ele como morto. Tem alguns episódios que arrastaram Paulo já esmurecido. Jogaram ele lá, morreu. Mas ele não morreu. Aí eu pergunto para você. E Paulo pergunta para Deus. E você pergunta para Deus. Precisava essas situações acontecer? É enigma ou não é enigma? Ou você acha que Deus respondeu para Paulo essas coisas? Paulo nos ensina algo interessante, que é necessário que eu e você aprenda isso. Pare de ser menino na fé. E todo aquele que é experiente em Deus, já viveu situações difíceis e continua caminhando. Você entendeu? Dê glória a Deus. Todo aquele que cresceu, todo aquele que amadureceu, todo aquele que deixou de ser menino, passou por enigmas, vai estar passando por enigmas e continua caminhando na fé, continua buscando a Deus, continua fazendo a obra do eterno. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou parar porque eu não tenho respostas. É isso que Paulo nos ensina. Eu não vou parar porque eu não entendo tudo que está ao meu redor, porque de fato eu não vou entender. Somente Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia.
Glória a Deus para sempre. A expectativa diante dos enigmas. É isso aqui, irmãos. Veja bem. Fica claro que a maturidade espiritual alcançada está relacionada com as experiências acumuladas. São duas coisas aqui. Maturidade alcançada, experiências acumuladas. E essas experiências acumuladas deixaram muitas cicatrizes, e muitas delas cicatrizes profundas, que eu e você talvez não suportaria. E Paulo se manteve de pé, não desistiu, continuou avante, caminhando na esperança. Tudo foi para a glória de Deus na vida daquele homem. Quem está comigo, diga amém. Tudo foi para a glória de Deus na vida do apóstolo Paulo. Será que na tua vida é para a glória de Deus? Os problemas, as dificuldades, as aflições, as perguntas sem respostas, será que são para a glória de Deus na sua vida? Será? Perceba como a palavra de Deus é interessante. A expectativa diante dos enigmas, versículo 12, a parte B do versículo diz assim, ó. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, ó, ele repete de novo. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Então ele repete duas vezes. Mas então veremos, mas então conhecerei. Mas então significa uma expectativa aparente ou uma expectativa presente, sim ou não? A expectativa estava presente. Paulo afirma que já amadureceu e nada é mais significativo para ele a não ser conhecer a Cristo face a face. Glória a Deus, glórias ao Senhor para sempre. As dificuldades não tirou a expectativa presente de Paulo de conhecer a Cristo face a face. Os problemas, as perguntas sem respostas, não tirou a expectativa de um dia conhecê-lo face a face. Muitas pessoas já não têm mais essa expectativa. Eu vou melhorar. Nunca tiveram essa expectativa. Porque quem de fato tem, é regido pelo Espírito de Deus e não desiste nunca. Você entendeu? Diga amém. Quem de fato tem, é regido pelo Espírito de Deus e não desiste nunca. Tudo, não havia nada mais significativo para Paulo. Quando ele amadureceu, quando ele deixou de ser menino, não havia nada mais significativo a não ser a esperança de ver Jesus face a face, para perguntar para ele, para tirar as dúvidas diretamente com ele. Glória a Deus. Nós encontramos em Eclesiastes 9:8, cerca de 950 anos antes de Cristo, Salomão escreve, em todo tempo devem estar brancas as suas vestimentas. 950 anos antes de Cristo. Salomão escreve assim, esteja em todo tempo as tuas vestes alvas, brancas. Aí você, a gente tem hoje o quê? Um monte de coisa para colocar uma roupa branca, para que ela fique branca, sim ou não? Agora você imagina 950 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2026 anos depois de Cristo. Então, um texto de quase 4.000 anos de história. Um texto de quase 4.000 anos de história. Você ouviu falar da lavanderia do rei Salomão? Imagine manter uma roupa branca naquela época, onde não tinha asfalto, era tudo terra. Imagine manter uma roupa branca naquela época. Era algo tão complicado, dificultoso. E é interessante como é as Sagradas Escrituras. Em todo tempo sejam brancas as tuas vestiduras. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja
o Senhor que vive para sempre. Os desafios eram muito grandes, demonstrando a importância da dedicação e vigilância para manter uma roupa branca. Roupa branca, naquela época, e limpa, e o unguento que ele fala do óleo, nunca falte óleo sobre a sua cabeça, eram símbolos de alegria e de pureza. A fumaça ficou terrível, né? Minha voz acabou. Símbolo de alegria e de pureza. Glória a Deus. Glórias ao Senhor que vive para sempre. O grande protagonista, encerrando aqui, irmãos. Está difícil aí a fumaça. O grande protagonista da história, de uma história muito difícil de viver, declara que de fato deve prevalecer, o que de fato deve prevalecer diante dos enigmas é o quê? A fé, a esperança e o amor. Paulo encerra dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Entendeu o que eu preguei nessa noite? Diante dos problemas, diante das perguntas sem respostas, diante dos enigmas, deve permanecer a fé, a esperança e o amor. Isso vai garantir que você seja uma muralha de ferro diante do inimigo. Glória a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Senhor, obrigado, em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos que a tua bênção permaneça sobre este lugar, sobre a vida de cada um. Guarda cada um na tua presença, leve em segurança para os seus lares. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora digam amém. Não esqueça que domingo pela manhã, às 9h30,